Olá, bem-vindos ao quadro. Nesta primeira aula sobre a química orgânica, nós vamos conhecer o principal átomo que compõe os compostos orgânicos, que é o carbono. O carbono ele está localizado na coluna 4A ou coluna 14, na família do carbono. O carbono ele está numa coluna que é como se fosse um divisor de águas entre elementos eletropositivos que tendem a formar cátions e elementos eletronegativos. Essa informação vai ser importante para compreender por que o carbono tem afinidade de se ligar com tantos elementos químicos diferentes, ok? Entre as principais características deste átomo, nós vamos nesta aula citar algumas que são muito importantes para que vocês compreendam a química orgânica. A primeira delas é que o carbono é um elemento químico tetravalente. O que significa dizer que o carbono é tetravalente? Bom, aqui está a configuração eletrônica do carbono, a distribuição segundo o Linus Pauling. O carbono possui 6 elétrons que são distribuídos em duas camadas, a camada K e a camada L. Então, aqui nós temos 2 elétrons na camada K e 4 elétrons na camada L, ou seja, na última camada, o carbono possui 4 elétrons que são chamados elétrons de valência. Tendo então 4 elétrons na camada de valência, o carbono tende a formar 4 ligações diferentes com outros átomos, sendo que essas 4 ligações sempre serão ligações do tipo covalente, ok? Então, o carbono tem a capacidade de formar 4 ligações covalentes, por isso nós o chamamos de tetravalente. O carbono também tem a tendência em formar ligações múltiplas. O que significa ligação múltipla? Ele forma várias combinações de ligação com os seus ligantes, sendo que essas ligações podem ser do tipo simples, por exemplo, entre 2 carbonos pode haver uma ligação simples, ou a ligação que existe entre um carbono e um hidrogênio. As ligações podem ser duplas, também entre 2 carbonos podem existir ligações duplas, e com o oxigênio, o carbono também pode estabelecer uma ligação do tipo dupla, e ainda ligações triplas, que também podem ocorrer entre 2 carbonos ou entre o carbono e um outro elemento também capaz de estabelecer 3 ligações. Essa diversidade de ligações nós conhecemos como ligações múltiplas, ou seja, o carbono tem a capacidade de se combinar com outros átomos, tanto estabelecendo uma ligação, estabelecendo 2 ligações ou 3 ligações, lembrando do tipo covalente. Com este exemplo aqui, nós podemos ver também que o carbono ele tem afinidade com outras substâncias químicas diferentes que não sejam o próprio átomo de carbono. Aqui nós vemos o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio, sendo que o carbono pode se ligar a diversos outros átomos, como por exemplo o flúor, o cloro, o bromo, o iodo e outros átomos que nós veremos ao longo das nossas aulas sobre química orgânica. Essa afinidade é devido àquele fato que eu contei para vocês. O carbono ele está entre os elementos eletropositivos e os elementos eletronegativos, sendo que ele mesmo é neutro. E os átomos que são neutros estabelecem ligações tanto com elementos que formam cátions quanto com elementos que formam ânions, ok? E para terminar nossa aula, uma última característica quase que exclusiva do carbono é que ele tem a capacidade de formar cadeias. Na verdade, outros elementos químicos, como por exemplo o enxofre e o fósforo,
conseguem formar cadeias, só que nenhum elemento químico consegue formar cadeias tão longas, variadas e estáveis como o carbono. Aqui vocês podem ver várias cadeias de carbono que são longas. Eu trouxe a representação aqui de várias delas. E vocês podem perceber que elas têm diversos tamanhos, formas e todas elas são cadeias variáveis. Na próxima aula, inclusive, nós veremos os tipos de cadeias orgânicas que podem ser formadas. Eu espero vocês em oquadro.com. Um grande abraço e bons estudos!